Praticamente foram 300 loteamentos no interior do estado de São Paulo. Seu pai fez? Dos 6 anos de idade até os 17 anos, eu vivi dentro de loteamento. Então, a minha vida foi com corretores, aprendi a dirigir dentro de loteamento, andar corretor raiz medindo área, passo e por aí afora. Bacana. Aí vai ter história, hein, Uau? Com certeza. Vai ter história. Muito boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do nosso queridíssimo Chaves em Pauta. Hoje nós temos aqui um episódio um pouquinho diferente. Não temos a Maria conosco, ela teve um compromisso. E eu trouxe um grande amigo, um cara que é tido como o dinossauro da corretagem, tem muita história. Eu chamei ele para conversar um pouquinho e falar um pouco sobre como tudo começou em relação aos lotes e loteamentos aqui no interior de São Paulo. Além do interior de São Paulo, ele também trabalhou em diversos estados, Brasil afora, e vai trazer para a gente um pouquinho desse monte de histórias, né, Herbert? Muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo ao Chaves em Pauta. E, cara, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse há quanto tempo já como corretor, e aí a gente vai seguindo com essas histórias, com um monte de coisas que temos aqui a falar. Boa noite, obrigado pelo convite, Raoni. Estou aqui meio que, como se diz assim, a pessoa que viria falar, que é o Dirceu, justamente a respeito de loteamento, mas nós vamos dar acho que o Raoni conseguiu encaixar aqui um breve, um pouco de história aqui, tá? E são 40 anos, né, nessa área, então já aconteceram vários fatos aí, alguns inusitados, outros nem tanto, mas muita vivência já. Tá? Muitas peripécias do pequeno Herbert em meus loteamentos do interior de São Paulo. Ô Herbert, cara, eu gostaria que você contasse um pouquinho, assim, da onde que surgiu, assim, a vontade de ser corretora e como que foi acompanhada, onde que veio essa questão dos lotes e loteamentos aqui do interior de São Paulo para você? Na realidade foi assim, Rony, eu não digo que eu nasci, né, dentro de um loteamento, porém, vem de uma história de família. O meu pai, ele era da antiga Crefisul, que eram papéis desses negociados em financeira e tudo mais, tá? A empresa era uma empresa de Presidente Prudente, era uma das pioneiras em loteamento no interior, que era a antiga Enterprise. E ficava em Presidente Prudente, e ele veio para Marília, ele estava em Marília com a Crefisul, e um dos diretores pegou e falou, olha, eu acho que é uma coisa boa, porque o meu tio está mexendo e ele quer fazer essa parte de loteamento. E o meu pai acabou entrando nessa área, né? Uhum. E eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, e a partir daí eu vivi dentro de loteamento. Legal. Então, um pouquinho, assim, dessa história. E a partir daí foram mais de 300 loteamentos no interior do estado. Caramba, cara, que legal. E como que era, Herbert? Assim, a gente tá falando de quantos anos atrás isso aí? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E como que era a comercialização, assim, de lotes? Você tinha, assim, um volume tão grande como tem hoje? Mais de 40 não, são 50 anos, né? 50 anos, meio século aí já. Sim, 50 anos e o interior era totalmente diferente, né, Rony? Mesmo falando em estado de São Paulo, totalmente diferente. Como que era o volume de vendas, assim, a procura? O volume de vendas, o que acontecia era o seguinte, existia um déficit habitacional muito grande. Então, só para você ter um exemplo, numa das cidades, que foi Franca, que é a cidade do calçado, um loteamento com 1.500 terrenos foi vendido em 2 horas. Caramba! Em 2 horas. Só que essas 2 horas não são 2 horas das 8 da manhã durante o dia, não.
Foi das 3 da manhã às 5 das 2h30 da manhã até umas 4h30 da manhã, acabou tudo. Caramba, imagina a Acabou fila. tudo. Um tumulto muito grande, porque normalmente se esperava que fosse abrir as vendas de manhã, 7 horas, normalmente os corretores já estavam lá, né? Uhum. E também não era esse plantão de hoje em dia, stand, era uma casinha ali só que eles montavam, muitas vezes algumas barracas, né? E não existia nada disso, simplesmente abria uma rua principal, com algumas ruas cortando, tudo piqueteado, só com o toquinho lá e mais nada. Uhum. E nesse dia, especificamente, teve que acordar todo mundo, porque diz que estava um tumulto muito grande. Entendi. Nessa área. É muito interessante, porque Franca foi uma cidade do calçado e tinha muito menor na época que trabalhava, né? Uhum. Então, muitas crianças, literalmente falando, falavam, eu quero comprar, porque todos tinham um dinheirinho e tinha a condição de comprar. Então, eles pegavam, anotavam, pegavam alguma coisa, depois falavam, chama o teu pai, porque você não pode comprar. E foi interessante porque o que eles estavam fazendo? Pegava o documento, colocava um clipezinho e a pessoa estava jogando. Jogava, falava, aonde o senhor colocar? Tá bom. Porque não existia, não tinha onde comprar. E todo mundo tinha que morar em algum lugar ou que ter um sonho de ter um terreno para construir a casinha dele. Mas jogando como assim? Jogando no lote? Jogando no documento na sala. Ah, tá. Chegava assim e jogava na sala, igual nós estamos aqui na sala, chegava e jogava, só que não era sala, né? Era na barraquinha. Sim. Então tinha documento para tudo quanto é lado, jogado, e depois os corretores simplesmente foram tirando o pedido e o cara marcava o endereço. O resto da semana lá foi para ir atrás dos endereços e ir confirmando. Caramba, cara. Só isso. E como que era, assim, questão de valores, forma de pagamento? Forma de pagamento praticamente era as mesmas, só que antigamente, né, aquela 60 meses para pagar, com inflação, então aquilo acabava corroendo o valor, por mais que tivesse uma correção, mas acabava tendo uma depreciação, né, desse valor, em função da inflação, que é totalmente diferente. Hoje a gente falar inflação, o pessoal não tem uma ideia do que era aquele período realmente de inflação que teve, né, dos vários governos anteriores. Entendi. Então, mas foi um processo muito interessante nessa época. Tá? Bacana. E além de Franca, teve sim alguma outra cidade? Marília, praticamente toda a volta de Marília. Mas o mesmo sucesso? Alta Paulista, todos eles sempre dessa forma, raramente passava-se de 30 dias, assim, um loteamento para ser vendido. Muito raro, muito. E aí muito, a gente está falando um loteamento com quantos lotes aproximadamente? Depende. Tinham loteamentos com 300, 200, 500, enfim. Eram diversos. Diversas áreas. Por quê? Foi um processo, assim, quando entraram essas loteadoras, eles, várias áreas, né? Então, você imagina isso há 50 anos atrás, então era tudo, mesmo aqui, Sorocaba, onde todo mundo conhece. Aqui era mato, aqui era não sei o quê. Então não existia nada. Inclusive, na época também, meu pai veio conversar aqui em Sorocaba, só que teve que ir para São Paulo conversar com a Maria Pia Matarazzo, que tinha várias áreas e tudo mais, mas aqui não rolou nada. Mas a intenção deles era vir, na época, para Sorocaba para fazer todo esse entorno aqui. Então, como o El brincou, você é o cara que chegou aqui, olhou e falou assim, aqui tudo era mato. Era mato. Era tudo mato. E é muito interessante essa questão, porque assim, loteamento que todo mundo entende, só imagina esse terreninho aqui, né? É o terreninho da minha casa ou do condomínio fechado, que tem muito aqui em Sorocaba, região. Mas, por exemplo, uma parte da história, isso já voltando vamos falar aí, em 1945, 50, entre 45 e 55, da época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha a colônia japonesa e ele liberou na região que hoje é considerada uma das mais ricas do Brasil, que é a região lá do norte do Mato Grosso, que é a Alta Floresta, Sinop, Sorriso, que só tem soja.
glebas de 250 hectares. Só que, assim, o japonês ele não estava acostumado com um simples detalhezinho aí deles irem para lá, que foi a malária. Então, praticamente dizimou, por dizer, famílias foram dizimadas em função disso. E aí abandonaram esse projeto. E 40 anos atrás, por questão de justamente dessa ascendência oriental, encontraram a gente e nós fomos comprar essas áreas das famílias que abandonaram. Isso, qual a região lá do Mato Grosso? É região do Rio Ferro. Você pega hoje Feliz Natal, tá? Feliz Natal tem o Rio Ferro. Quando fala Rio Ferro, dá a impressão que tem um riozinho, né? Mas é também do Rio Paraná, assim que você faz agora. Enorme. Enorme. E toda aquela região de mata. Então, como é que funciona esse processo? Para quem não tem noção. Primeiro entra o madeireiro. Por quê? É região que tem muita madeira, enfim, que vai para exportação e tudo mais. Esse madeireiro, ele entra tirando essas áreas. Depois desse madeireiro é que vem o pessoal da soja para mexer e fazer esse cultivo. Então, existe sempre um caminho aí que eles andam meio... Isso, eles andam meio que juntos, né? Porque normalmente o cara é madeireiro, mas também tem fazenda arrendada de soja e tudo mais. Entendi. Mas estamos falando assim dessa, como se diz, desse agronegócio mesmo, né? Entendi, mas isso há 50 anos, quase 60 anos atrás. Não, isso hoje. Hoje ainda tem isso? Não, hoje nem tanto. Hoje o pessoal fala muito de grilagem, né? Mas sempre teve, isso aí sempre teve. Mato Grosso sempre teve e isso aí tem documento em cima de documento lá que você não... Se você for buscar, não sabe nem a origem de onde está isso aí, entendeu? Então é bem complicado. Isso aí é para... E o Brasil ele é muito grande, ele tem muita terra. A extensão territorial do Brasil... não precisa ir muito longe, né? A região de Brasília, por exemplo, é uma região que tem muita... Tem lá as construções, mas é tudo irregular, né? Então você pega aqueles condomínios lá, uma boa parte está irregular. Cara, sabia disso. Essa região de Brasília é cidade satélite, né? Então praticamente são todos irregulares lá. Caramba. Tem muita coisa assim. Eita, mas assim, vamos voltar um pouco para os lotes aqui do estado de São Paulo. Porque senão a gente... Tem uma parte também aí que lá do continente africano, mas aí a gente vai demandar muito tempo. Você trabalhou também na África? Eu fui para levar um projeto de casas e aí é outra história, porque esse pessoal da madeira queria entrar lá em Angola, aí eu fui para lá, andei, período final da Guerra Civil, então bem turbulento. Caraca, bicho, você foi... E a gente acabou não mexendo, porque assim, como se fosse o estado de São Paulo, conheci o pessoal do governo lá, né, que era o governador. Porém, para você entrar, você tinha que fazer o processo de desminar, porque era cheio de minas. Essas minas que eles colocam explode, né? Então você tinha que tirar aquilo. Agora, você imagina você entrar numa área, fazer esse processo, e aí ia ficar um pouco mais complicado e... Não, caramba, bicho. Entendeu? Agora eu fiquei curioso esse negócio da Angola, cara. Que negócio louco. E Angola é muito interessante, tá? Fugindo aqui um pouco. Não. Quando as empresas foram para lá, que é a própria Petrobras e a Odebrecht, por exemplo, foi fazer a usina de Capanda. E quando eles começaram, que eles passaram a máquina, saiu diamante da terra e ficou uma temporada fazendo mineração lá na flor da terra. Caramba! Exatamente. E a mesma coisa a Petrobras. Ela foi para furar ali na bacia de Luanda, quando colocou a perfuratriz lá de petróleo, subiu o diamante do chão também, da água. E aí tiveram que dar um tempinho, né? Dar uma segurada. Caramba. Ou seja, mudando aqui, o continente africano é muito rico também. Só está nessa condição por fatores políticos, pura e simplesmente.
e influência dos países, outros aí que preferem deixar eles na zona de miséria, só por isso. Mas assim, me fala um pouquinho como que era essa questão das casas, vocês iam construir casas lá, iam Eram vender casas de madeira. Casas de madeira. Casas de madeira, porque é madeireiros daqui Sim, que estavam levando pré-fabricadas. Essas casas que vocês veem hoje aí, pré-fabricadas aí. A famosa wood frame. Tudo isso aí, entendeu? Era o princípio disso aí. Que legal. Mas aí essa madeira era extraída aqui do Brasil e levada para lá para fazer... ou ia fazer esse processo lá também, porque aquilo que eu falei, lá também tinha área que poderia ganhar essa... Quer dizer, já se quisesse teria ficado lá, mas é aquela história, né? Muitas vezes, e isso serve até para o loteamento hoje em dia, as pessoas olham assim, puxa vida, mas esse bairro está muito distante, isso aqui está muito longe. Só que o processo de valorização, quando você menos imagina, você fala assim, poxa vida, se meu pai tivesse comprado, hoje a gente estaria bem. Só que você pode ser esse pai que comprando hoje, você vai deixar para o teu filho. É verdade, cara. E uma coisa interessante, quer dizer, ao mesmo tempo que é um processo, eu posso falar assim, de repente eu estou dando agora um tiro aqui no meu pé, falando assim, mas um apartamento vai valorizar, só que no apartamento você está comprando uma fração ideal. Sim. Se digamos que o nosso prédio caia, você vai ficar com seus 10 centímetros. Agora, o seu terreno, ele vai estar lá. Se você achar petróleo, você vai furar, você vai até não sei aonde aí, é o seu terreno. Entendi. Entendeu? É isso. Caramba, então nesse sentido, isso que você falou é um negócio bem... que faz a gente pensar bastante, né? Cara, o lote, ele tem a valorização, não é tão... Eu enxergo assim que não é tão rápida quanto a de apartamento, por exemplo, mas vai valorizar. Ao longo do tempo, vai valorizar, muito em função disso que você disse, né? O avanço da urbana, ele é muito rápido, né? Sim. Então, às vezes, você tem um loteamento um pouquinho mais distante, com valores mais baixos e acaba valendo a pena. Não precisa ir muito longe. Não vou falar muito longe, porque para mim... Assim, o tempo acabou passando rápido, né? Mas pela idade. Mas por exemplo, a gente chegou a pegar uma área de 10 mil metros ali em Guarulhos, na região de Bom Sucesso. Uhum. Nas décadas atrás, eu cheguei lá olhando e falando, putz, mas que tá feio, né? Onde está a fábrica da Trombini hoje? Uhum. Aí olhando assim, nossa, mas tá muito feio isso aqui. Vai hoje lá. Aí ver quanto vale. É outra coisa. É outra história, entendeu? Então, a mesma coisa. Hoje você fala assim, pô, mas eu vou comprar, não sei, um pouco mais afastado aqui. Tá, mas olha o processo que Sorocaba está passando. Sorocaba é a bola da vez. Sorocaba, e isso sem ainda inaugurar essa linha ferroviária aí que vai interligar. Imagina a hora que ligar. Todo mundo vai vir morar aqui pro lado de Sorocaba, porque já é uma cidade que tem toda a infraestrutura médica, gastronomia, educação, a parte de lazer. Então... Tende a valorizar. A gente observa isso principalmente ali com o bairro de Brigadeiro Tobias, né? Sim. Que por muito tempo tinha ali lotes, terrenos, chácaras, até com valores bem acessíveis. Sim. E após o anúncio do parque aquático, hoje já está explodindo ali o preço. E é algo para você perguntar pro Dirceu sobre a região ali. A gente vai trazer ele aqui, a gente vai conversar. Bacana, cara. E assim, Herbert, fala para mim um pouquinho assim, você falou com relação lá a Sinop, Mato Grosso, mas aqui no estado de São Paulo, quando o seu pai, você chegavam nesses loteamentos, já eram áreas preparadas ou ali teve algum tipo de preparação? Como que foi esse processo? Não eram áreas, não é igual hoje, que você já chega com toda a infraestrutura de asfalto e tudo mais. Uhum. Eram vendidos, mas assim, depois vinha o carnezinho do asfalto. Uhum. O que você entregava era com guia e sarjeta. Sarjeta lá, acabou, entendeu? E lógico, vinha onde ia passar a parte de água, esgoto e tal, e tudo mais.
Porém, essa parte, por exemplo, de asfalto e tudo mais, aí vinha um carnezinho depois que o pessoal vinha acertando, entendeu? Então o asfalto naquela época era rateado entre Era rateado entre os próprios moradores. Exatamente, do bairro. Caramba, e nos valores atuais hoje, assim, qual que seria mais ou menos uma margem de preço da época? Essa difícil. Tudo bem que mudou as moedas, né? Nossa, mudou muito, né? Mas eram outros valores, né, Oni? Não é essa valorização que teve hoje, né? Uhum. Era muito mais aquilo que eu te falei. Você vê um menino trabalhando. Sim. É o jovem aprendiz. Né? Exatamente, ele conseguia comprar. Caramba. Ele conseguia comprar. Então era mais em conta, porque muito mais. Hoje o jovem aprendiz não consegue comprar um lote. Exatamente. A não ser, não é que ele não consegue impossibilitá-lo, né? Mas em relação à relação renda e valor do imóvel. Sim. Mesmo com aquele processo inflacionário. Agora, depende, né? É muito da cidade, da região. Esse caso especificamente foi Franca, mas... Normalmente as pessoas procuravam, em função justamente desse déficit habitacional. Uhum. Porque naquela época ninguém imaginava, fora São Paulo, você não tinha o processo de verticalização. Casa. E se a gente falar em Sorocaba também, hoje está acontecendo esse processo de verticalização. Olha quantos anos nós estamos falando. 50 anos depois é que Sorocaba está tendo um processo de verticalização. Entendeu? E tem muito ainda para fazer. Eu tenho N projetos ainda aí para serem realizados aqui, entendeu? Que é onde as construtoras estão aí se mexendo, né? Vão indo, né? Caramba, que bacana. Mas assim, a gente sempre pensa, né? Poxa, lote e tal. Hoje parece, eu tenho a impressão que os apartamentos, essa verticalização parece que meio que tomou um pouco a centralidade ali do negócio dos lotes, né? E os lotes ficaram um pouco de escanteio, dando mais espaço aos condomínios fechados, né? Como que você enxerga hoje, assim, essa questão dos loteamentos, principalmente os abertos? Você acha que vai chegar um momento em que não teremos mais loteamentos abertos? Não, pelo contrário, tem muita coisa ainda para acontecer aqui de loteamento aberto. Principalmente aqui, né, em Sorocaba, que é uma cidade que está verticalizando. Tem muito ainda, porque não só eu, mas eu acho que você também percebe na sua tratativa do dia a dia, o povo do interior ainda tem muito da cultura da casa, né? Uhum. Da casa, do terreno. Então eu acho que isso aí, assim... Óbvio que tem a questão dos apartamentos. Sim. Talvez pela facilidade, mas quando você pergunta mesmo, todo mundo lá no fundo, no íntimo dele, ele fala assim, eu queria a minha casinha. Tanto que até o nome do que o governo lança, qual é? Minha casa, minha vida. E não é meu apartamento, minha vida. Né? Então, por aí a gente tem uma noção. É verdade. Bem pensado. Eu não tinha parado para pensar ainda nisso. Bacana, cara. E é bem... A questão dos lotes historicamente falando, é muito rico, né? As histórias, como que foram projetadas. Sim. Porque o loteamento, ele faz parte do desenvolvimento urbano dessas cidades que hoje eu vou contar um pouco, por exemplo, da questão morei muito tempo em Marília, então eu vou contar um pouco de lá, tá? Como é que surgiu? Marília era um distrito, tinha uma fazenda, Sim. E que era chamada de Alto Cafezal. E pertencia a um desses cafeicultores, né? Na época, que era Bento de Abreu Sampaio Vidal. E o que aconteceu? Ele, nesse processo, abriu para se fazer essa colônia, né? Que, na verdade, era uma colônia. Só que quando ele pegou e ele estava numa viagem da Europa, e foi daí que surgiu o nome Marília, que vem daquele poema lá, Marília de Dirceu, né? Então, foi por isso que ele deu esse nome. Ele estava lendo e ele falou, vou colocar Marília. Mas foi nesse processo. Então, era uma fazenda muito grande na região, e que abriu para, vamos na época, piquetear, né, que eles falavam, e criou-se essa cidade, entendeu?
Aí montavam-se as glebas e Exatamente, e aí depois foi dividindo e ficou dessa forma. E assim foram todas as cidades, né? Existe esse Brasilzão. Que um dado momento foi fazenda, passou a ser dar espaço à cidade. E se você imaginar, até mesmo num processo de valorização, você pegar a região que hoje para a gente é mais próximo de entendimento, você pegar, por exemplo, o Mato Grosso ou a região ali de Teixeira de Freitas, na Bahia, a valorização é absurda. Maior do que qualquer empreendimento de apartamento em qualquer coisa. Entendeu? Enfim, quem comprou um terreno lá, hoje, o que na época pagou 10 mil, hoje vende por 1 milhão. Então, é mais ou menos isso, entendeu? É algo assim, fora totalmente da curva. Eu conversando com uma corretora, né? Uma corretora lá de Goiás, ela falando, a média de valores de terreno, R$800 mil. E qual o tamanho desse terreno? Olha, um pouquinho maior, mas na faixa de uns 1.000 metros, não é tipo chacrinha, né? Mas para eles é terreno. Para quem vive naquela imensidão de terra, é terreno. Mas você tira uma base disso aí. Entendeu? Caramba. Muitas vezes não chega a isso, 500 metros, entendeu? É isso. Se acertar uma compra dessa, ganha muito dinheiro. Eu tô entendendo? Então, tem condições, ainda tem. E aqui no estado de São Paulo, você viu algum loteamento assim que, puxa vida, o cara comprou e estourou. Fez muito dinheiro porque valorizou demais. Aí já vou entrar na minha praia, né? Ó, quem quiser, espera um pouquinho, em breve vai ter aqui em Salto. Então, aí a divulgação a gente vai estar fazendo, mas vai ter uma oportunidade muito boa. Bacana, cara, que legal. E com relação aqui, assim, alguma história que ficou, que você acha que daria para contar, alguma curiosidade? Desde quando você entrou na corretagem? Você falou que você tem quantos anos de corretor? 40? 40 anos. 40 anos de corretagem. Nossa, tanta historiazinha assim que... Você já falou que vendeu 1.500 lotes em 2 horas. Foram vendidos, né? 1.500. Antigamente era assim, teve um processo aqui no Brasil que tudo estava dolarizado, né? Uhum. E então você pegava, por exemplo, kitnets em São Paulo, tinha uns valores assim, até meio estranhos, mas, por exemplo, $6 mil uma kitnet. Hoje, por 5, vamos colocar em dinheiro de hoje, 30 mil, né? Ali na região central ali da Amaral Gurgel. Então, tem umas coisas assim meio... E os tipos de esses investidores que compravam, pessoal bem... Era diferente, né? Era diferente. Mas uma curiosidade, por exemplo, foi assim, na região dos Jardins, veio uma senhora, já no fim de expediente da imobiliária, né? E ninguém queria atender. Porque ela chegou com um chinelinho, uma havaiana, uma sacolinha, e disse que queria ver uns apartamentos. E nesse dia estava o meu amigo. Eu não estava o meu amigo. E ninguém tal. Ele falou, vem cá, senhora. Ele falante, né? O jeito dele. Vem cá, senhora. Olha, vem aqui que eu tenho para mostrar aqui Então, vem que eu vou mostrar para a senhora. Tá? E levou ela para ver uns apartamentos e tal. E essa senhorinha lá, todo mundo olhando assim, falou assim, não, esse cara tá de brincadeira, né? Ninguém dava nada. Ninguém dá nada. Isso numa sexta-feira. Ela encerrou, muito obrigado, tudo bem e tal. Segunda-feira, meu marido... Segunda eu não digo, eu falei, acho que não era segunda, acho que numa terça-feira meu marido vai estar e eu peço para ele entrar em contato com o senhor. Meu, passou o fim de semana, esse cara esqueceu o que era. Tá ele nessa terça-feira, lá na imobiliária, aí o fulano tem um senhor aí, todo engravatado aí, diz que quer falar com você. Porque na época era telefone, não existia celular, não esqueçam disso, tá? E aí ele chegou,
olha, minha esposa esteve na sexta-feira aqui e ela viu uns apartamentos com você, mas esses dois aqui, a gente vai ficar. Aí ele parou para pensar, pô, aquela senhora. Quem era o marido dela? Era o presidente do Banco de la Nación Argentina. Caramba. E ele veio e comprou esses dois apartamentos e é isso. Ou seja, nunca menospreza ninguém, tá? É isso. Não é independentemente de quem quer que seja, atenda. Você não sabe o amanhã, quem vai ser ou como vai ser. Trate bem. Isso é verdade. Ó, isso é um recadinho, principalmente para você, colega corretor, que muitas das vezes tem aí uma visão precipitada do cliente, né? Exatamente. Quem vê cara não vê o bolso, não é assim? Você acha que aquele que parou com a Porsche, aquele que parou com a Mercedes, aquele que... Não é bem assim. Exato. Não é bem assim. Eu acho que nesse meu curto tempo de corretagem, eu já presenciei várias histórias, já ouvi muitas histórias nesse sentido mesmo, que muitas das vezes vem um pessoal com um investimento um pouco mais simples e quando bem tratado, lógico, né? A gente sempre tem que priorizar por isso, todos são iguais, entrou no plantão, é um cliente, independente da roupa, acaba fazendo grandes aquisições. Sim, exatamente. E às vezes as pessoas perdem, né? É algo pra gente prestar atenção, né? Sempre. E comprando lote, já aconteceu alguma vez isso? Nossa, isso aí normalmente, principalmente no interior, o pessoal chega de bicicleta, chinelo, só que ele acha que ele vai comprar e na hora ele já vai dar. Então ele já vem com essa sacolinha de dinheiro, né? Acontecia muito, né? Então, assim, ele não... Normalmente ele guardou o dinheirinho e vinha lá com a sacola. Na época, era assim que acontecia. E aí, como que fazia? Aí chegava com essa sacolinha... Na época era assim, você contava e tudo mais. Mas não precisa ir muito longe, tá, pessoal? Nesse processo de dolarização que teve a moeda brasileira, em função da inflação, vários negócios, as pessoas compravam dólar. E quando se acertava a parte em dólar. Então você fazia realmente a contagem da moeda aqui e negociava exatamente. Tanto que, principalmente lá em São Paulo, no jargão popular, falaram, olha, tem um cliente aí com uma mala cheia de dólar. Era verídico. Então era assim mesmo que aconteciam as coisas. Tá? Caramba. Quanta história, hein, Well? E acontecia dessa forma. Então, realmente, a pessoa chegava com moeda. Então, você fala, negociada em moeda corrente? Não era nem a corrente daqui, era a corrente americana. Entendeu? Mas muito, muito, muito mesmo. Tanta história, eu acho que eu falei caramba aqui umas 15 vezes, né? Não, eu gosto de conversar, eu gosto muito, pessoal, o Herbert, ele é um amigo pessoal, e toda vez que eu sento para conversar com ele, sempre tem muitas histórias, cada dia é uma história diferente. É um Forrest Gump, né? É um Forrest Gump oriental. O cara percorreu os 4 cantos do país, tem tanta história, e por isso que eu trouxe ele para falar um pouquinho aqui do como foi a introdução dos lotes aqui no interior do estado e também Brasil afora, né? Cara, que bacana ter você aqui. Gostaria de agradecer. Não sei se você tem algo a mais para falar, tem alguma sugestão, alguma historinha? Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que nós vamos ter oportunidade de conversar quando... Não, eu vou trazer, você vai ser figurinha carimbada aqui. Eu vou trazer você para contar várias histórias. Pode ver. Eu acho que o espectador que estão assistindo, eles também se identificam com essas histórias. Porque aqui o papo de corretor, ele... Não, somos pessoas, né? A gente tem tantas histórias aí e às vezes acaba trazendo um pouco até de empatia, né? O que eu entendo, assim, essa função do corretor, e eu analiso que hoje em dia é um pouco assim, não sei se é o meu jeito de ser, eu olho muito pelo lado do cliente.
Não que eu vá tomar a dor do cliente, mas eu sempre olho por esse lado. Porque assim, é muito bonito você chegar e falar assim, eu sou vamos usar não só aqui de Sorocaba, mas no Brasil inteiro, todo mundo fala, é um realizador de sonhos. E eu vejo muitas pessoas aí na internet falando isso. Mas eu acho que a nossa função realmente é passar essa dinâmica para as próprias construtoras e todos que estão nesse processo aí da realização da construção desses imóveis, né? Porque compreendo que todas as empresas existe a parte do risco, enfim, e tudo mais. Porém, se a gente analisar, eu acho que sempre tem um jeito da gente encaixar um fluxo que caiba no bolso do cliente, entendeu? E posso estar fazendo uma avaliação errada, tá? Aí eu peço até ajuda para os especialistas, né? Que hoje nós temos vários aí, esse Brasil aí, o pessoal da internet, mas eu percebo assim, precisa realmente, ainda existe um déficit habitacional, mas precisa baixar um pouco, porque assim, o governo está liberando esse crédito, porém só esqueceu de uma coisa, nós subimos o valor de aprovação aí desse teto aí do Minha Casa Minha Vida, só que e o ganho? E a renda? A renda do cliente não acompanha exatamente. O ticket do apartamento. Exatamente. Então, teoricamente, dá para fazer? Não sei. Aí é o pessoal de custos. Só que eu também vejo muito pessoal de custo hoje em dia, eu acho que não é aquele custo raiz. Porque eu venho de um custo raiz, assim, se deixar eu num departamento administrativo vai ser o terror, né? Porque metade vai para a rua, porque... Não, eu falo porque realmente essa é a minha... Eu venho disso porque eu sempre tive vários negócios, então assim, sempre cortando custo, minimizando tudo que é porque para você poder levar esse benefício, né, para o consumidor final, que é isso que você estava comentando antes da gente começar aqui. O que pode ser legal para esse consumidor final, entendeu? Vejo as construtoras, por exemplo, hoje, para esse pessoal de baixa renda, realmente tem que ter, porque o cara, ele deu todo o dinheiro, ele não tem o dinheiro para o documento. Não é que ele não quer comprar, ele não tem. Ele já colocou toda a fortuna dele ali, o sonho dele nessa entrada, naquilo que ele está dando. Um outro ajuste que eu acho que tem que ser feito, e eu não sei de que forma, aí são os financistas que têm que equacionar esse fator aí, é a questão das correções. Porque imagina o seguinte, você vende um produto para uma faixa X, que a renda dá em cima. Só que essa renda que está dando em cima não vai conseguir pagar a correção. Não vai conseguir pagar essa correção lá na frente. Ele vai quebrar na emenda esse cliente. Entendeu? E aí o sonho dele vai ter um certo pesadelo aí. Entendeu? Vai ter um certo pesadelo aí. E não é essa, eu acho que é a dinâmica dessa história. Isso é problemático, né? Quando você para pensar em que... isso é um ponto que a gente sempre coloca aqui nas conversas, que a rentabilização da renda do cliente é menor do que a valorização do imóvel. Sim. Não acompanha de forma alguma. Não vai. E isso, de fato, quando você traz dessa forma, acaba sendo um pouco preocupante, quando a gente para pensar. O cliente que não comprou lá mais para frente, dificilmente ele vai conseguir comprar com as mesmas condições que ele viu ali. E dependendo do momento, às vezes vale a pena ficar um pouquinho apertado, conseguir. Sim. Mas aí tem a questão de equacionar. Exatamente, tem que equacionar. Por quê? Porque hoje, num processo da Caixa Econômica, nós temos o quê?
a entrada propriamente dita, tem a correção do INCC, hoje baixa. Até quando? Enquanto a inflação estiver controlada... Ótimo, né? Sim. E... Taxa de evolução de obra. Taxa de evolução de obra. Então, não é simplesmente aquilo que ele ganha. Aí, o que a gente não pode esquecer, ele paga aluguel, ele vai ter a despesa do dia a dia, ele precisa comer. E aí? Tem que colocar tudo na ponta Tem que colocar, ou seja, então aquilo que era para uma renda que a construtora imaginou que seria para uma renda, digamos lá, de 4, 3, 5 mil, eu tenho que vender para quem? Qual a renda que a pessoa tem que ter? Na casa dos 7, 8. Para conseguir dar conta. Exatamente. Então é assim, quando eu falo de uma faixa 1, eu consigo vender para a faixa 1? Não. Eu tenho que vender para? Faixa 2. E a faixa 2 eu tenho que vender para quem? Faixa 3. E a 3? SBPE. É isso aí. Então, é isso aí. E isso serve até para o próprio marketing, né? Se você parar para pensar, não adianta eu divulgar para aquele nicho que originariamente a construtora imaginou, que não vai ter retorno nenhum. Eu tenho que jogar no acima. E aí vem aquela outra história, né? Aí sim cabe ao corretor dar um choque de realidade na pessoa que está nesse patamar acima e falar, olha, meu querido, realmente não dá. Para você, infelizmente, você até tem esse sonho, você pode pesquisar, você vai chegar a essa conclusão que você vai ter que comprar um a menos, né? Talvez o melhor cenário seria, então, a pessoa ela guardar um dinheiro, ela ter ali um valor guardado, tentar usar um pouco do FGTS, que ainda pode ser utilizado, né? E tentar amenizar ao máximo a questão da entrada, bem como a documentação. Quem tem? Aí fica um público mais... Você tem que parcelar, não tem jeito. Você começa a selecionar, você entendeu? Sim. E aí você é obrigado a subir nessa cadeia alimentar aí, porque senão não tem como. Caramba, mas que reviravolta nós demos aqui na conversa. Cara, que legal. Bacana. Herbert, eu confesso que pra mim cada conversa contigo é um aprendizado. Você sabe disso, né? Você sabe que eu sou teu fã também. Nosso biólogo. A gente tenta. Especialista. Tenta. Aos poucos a gente vai aprendendo um pouquinho. Aprendendo com o pessoal mais velho. Cara, só tenho a agradecer você. Eu agradeço, muito obrado. E com certeza. E vamos mais pra frente combinar uma próxima aí pra falar um pouquinho de conversas das antigas. Eu vou estar acompanhando. Papo de corretor. Eu só vou estar acompanhando. Isso, exatamente. O Herbert, ele acabou nos ajudando hoje com esse episódio, trazendo um pouquinho sobre as histórias aí, não só da vida dele, mas de muitos corretores que participaram de grandes lançamentos, principalmente de loteamentos, né? E também loteamentos que foram realizados aí, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados. A ideia foi fazer uma conversa introdutória para uma próxima conversa que aí sim vocês vão acompanhar tudo que nós vamos trazer a respeito de loteamentos propriamente dito nos dias de hoje. Aí a principal pergunta é, vale a pena comprar lote hoje? Isso nós vamos responder no próximo episódio. Aguardem os próximos capítulos. Muito obrigado, Herbert. Eu que agradeço. Pessoal, gratidão. E para você que está acompanhando o nosso canal, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no Chaves em Pauta. Toda semana nós trazemos algum vídeo aqui com muitas informações, sejam elas a respeito de compra de apartamento, reforma, locação, enfim, tudo que for atrelado ao meio imobiliário, nós trazemos aqui para vocês, ok? Muito obrigado por sua atenção e tenham uma excelente noite. Até mais. Tchau, tchau.